Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos todos passando por um problema muito sério aí, que é o problema do combustível, né? Aí todo mundo reclamando que o combustível está caro, né? E que você também tem o impacto ambiental do lançamento de CO2, né? E no mundo todo, está todo mundo tentando encontrar novas saídas, né? Novos energias renováveis, né? Novas formas de usar o petróleo, né? E diante disso, nós temos hoje aqui na Universidade Federal do Ceará uma pesquisa em que a gente está desenvolvendo um novo motor, né? Um motor diferente. Esse é um motor até que existe para, né, outros usos, mas que está sendo adaptado para uma questão específica que nós vamos conversar aqui hoje, tá certo? Então, é um trabalho bem interessante, você discutir o que é, como fazer um novo motor que gere menos poluentes, né, e que tenha a mesma eficiência, tá? Então, é muito importante a gente conhecer um pouco isso. E para isso, hoje eu convidei meu amigo aí, André Bueno, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Ceará. Oi, André, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Conversa com Ciência. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade e a gente vai bater um papo aqui sobre essa sua pesquisa, ok? Ok, o prazer é meu, à disposição. Obrigado. André, me fale um pouco aí dessa sua nova pesquisa, né, que você está desenvolvendo, desse novo motor, né, que está aí para o álcool, né? Como é que você está? Que pesquisa é essa? Fale um pouquinho para a gente aí. Bom, a pesquisa é um projeto em consórcio com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a coordenadora geral, né, junto com a empresa Renault do Brasil e com a Magnete Marelli, como montadora e desenvolvedora, e também com a Alcopar, porque tem a ver com etanol. Então, o que acontece hoje? Os motores eles estão passando por uma pressão por não emitir poluentes e também por ter alta eficiência de energia, ok? E uma das possíveis saídas para essa equação é o uso do etanol e o uso de técnicas de combustão avançada. Dentre as técnicas de combustão avançada, a que cabe no motor leve, que é o motor a gasolina, o nosso motor flex fuel, chama-se HCCI, que quer dizer Homogeneous Charge Compression Ignition. Ou seja, é um motor que ele opera com mistura homogênea de gasolina ou etanol no ar, e que ao invés da ignição ser feita por uma faísca, ela é feita pela própria compressão, como se fosse um motor diesel. Com isso, a gente consegue ter um motor de maior eficiência, a eficiência chega a ser até superior à do diesel, e também, como a combustão fica fria, nós conseguimos emitir poucos poluentes como óxido de nitrogênio. Então, é um motor que junta duas características muito importantes nesse momento, mas que, na posição de desenvolvimento de hoje, opera a gasolina. Então, esse projeto, vamos chamar assim o mérito, a contribuição do projeto, é trazer esse motor não só para o etanol, mas também para a operação do tipo flex fuel. Então, Tá. esse aí é o principal objetivo do projeto. Legal, André. Agora me diga uma coisa, por que é que vamos ver, você falou que esse motor aí é um motor usado já, né, esse motor por compressão e não por ignição, né? Ele é usado no diesel, e por que é que ele não é usado né, no combustível, gasolina, álcool? Já existe um veículo, né, que é utilizado com gasolina, tá? Então, qual é a grande dificuldade de operação desse motor? Você tem que ter muito controle para que a ignição ocorra sempre no mesmo ponto. Porque a gasolina, ela é não feita, não, ela não é pensada para ignição espontânea, em princípio. Ela é pensada para ignição com a vela de ignição. Então, o tempo de indução que precisa para a gasolina queimar espontaneamente é muito alto. Já o etanol, pelas características químicas das ligações dele, ele é mais difícil ainda para que você faça combustão espontânea por compressão. Então, o etanol é um desafio além da gasolina.
E Tá, para que você consiga fazer no mesmo motor queimar tanto etanol quanto gasolina, aí fica mais tá. Mas aí quando você complicado. falou esse tempo, né? Aí para os nossos ouvintes, aí, os nossos espectadores aí, isso aí é o tempo, por exemplo, de ligar o carro, né? Ou seja, ele Não, não. demoraria mais? Como é isso? É o Explica um tempo pouquinho. entre é o tempo entre você injetar combustível e ele passear ali pela admissão do carro, ir para dentro do motor, ser comprimido pelo pistão e acender a vela. Então, o tempo de um ciclo do motor, ele é da ordem de 30 milissegundos. 30 milissegundos para nós parece muito pouco tempo. E é. E para você fazer um combustível que não quer queimar espontâneo, queimar não em 30, porque você não pode usar o ciclo inteiro, em 10 milissegundos é um desafio tecnológico muito grande. Nós vamos ter que Certo, lançar mão de recursos que são bem inovadores, como ter uma pré-câmara, um espaço fechado no cabeçote, onde nós vamos injetar o etanol. Essa pré-câmara tem uma temperatura muito alta, e aí o etanol ele vai sofrer um processo que a gente chama de reforma. A reforma, geralmente, ela é feita em usinas gigantescas, mas ele vai ser decomposto em hidrocarbonetos menores, facilitando a ignição por compressão. Então, esse é o cerne do projeto. certo. Ou É seja, ter isso, uma pré-câmara para poder sincronizar, quando o usuário coloca gasolina ou etanol, sincronizar a injeção de uma maneira que a ignição ocorra sempre no mesmo ponto. certo. Então, esse é o grande desafio, vamos É, dizer, essa sincronização e essa quebra aí, né, na câmara dos isso. hidrocarbonetos. É Isso. isso? Tornar o etanol passível de ignição por compressão. Tá. Agora, outra coisa, assim, como é que ele. E aí, por que é que ele reduz, por exemplo, o calor? Por que é que ele reduz o impacto ambiental em relação ao, pode dizer assim, os motores tradicionais? Pronto. O motor de ignição por centelha, ele trabalha com a quantidade equilibrada de gasolina e ar. Ele usa todo o ar com gasolina. A gente chama de proporção estequiométrica. Então, você fica preso nessa proporção estequiométrica. Quando você tem a ignição espontânea por compressão, você pode colocar menos combustível do que o estequiométrico. E a expansão do pistão com menos combustível do que o estequiométrico aumenta entre 4 a 8% a eficiência do motor. Então, só aí você já tem uma vantagem. A segunda vantagem é que a combustão fica mais fria, porque você precisa, para poder dominar a combustão, porque quando ela acontece espontaneamente, ela é volumétrica, ela queima toda de uma vez. Então, para não estragar o motor, você precisa colocar escape para dentro do motor pelo ar. Então, a gente chama isso de EGR, Exhaust Gas Recirculation. Então, a gente vai pegar o escape e vai dar para o motor admitir escape. Então, metade do que entra já não é ar nesse motor, já é metade ar, metade escape. Isso faz com que na combustão tenha menos oxigênio disponível. Tendo menos oxigênio disponível, a temperatura da chama não sobe tanto, e aí não se forma os óxidos nitrogênios, não são formados os óxidos de nitrogênio. Isso já é um benefício em termos de emissões. Certo, Como também o motor ele tem uma eficiência maior, o tanto de emissões de monóxido de carbono e HC, que são os hidrocarbonetos não queimados, para cada quilowatt gerado, também fica ou igual ou um pouco pior. Esse motor tem um pouquinho de problema com o hidrocarboneto não queimado, mas, como tanto o hidrocarboneto não queimado quanto o CO precisam de oxigênio para serem oxidados para CO2 e água, o catalisador que vem depois dessa combustão é um catalisador oxidativo, que ele é mais simples e mais eficaz. Então, quando a gente pensa motor catalisador, dá uma vantagem muito boa, tá, em termos de emissões, e eficiência vai aumentar. certo. Então, ou seja, nós vamos trabalhar, vamos diminuir emissões e vamos gastar menos dinheiro com, Com com, combustível. com combustível. Isso É. A ideia é essa. merece um prêmio Nobel. A ideia é essa. Só que assim, ele ainda tem uma certa limitação de faixa de uso.
Então, quando o motor ele fica muito acelerado, quando você pisa fundo no acelerador, esse modo HCCI ele descamba para um problema de detonação. Então, ele tem que ser desligado e o motor volta a operar com a fagulha, com a centelha. Quando ele fica muito baixa a carga, tipo um ponto morto da vida, ele tem muita variação de ciclo a ciclo. Cada ciclo explode de um jeito. Então, nem na baixa carga, nem na carga muito alta dá para usar. Então, ele fica entre 20, 30 e 60% do acelerador. Aí você pode falar, nossa, mas então está bem limitado. Como daqui para diante a maior parte dos veículos lançados será híbrido, né? Então, o veículo híbrido é aquele que tem o motor a combustão associado ao motor elétrico. Vamos sim dar um exemplo. Você fica com um motor de 90 cavalos a combustão e um motor de 30 cavalos elétrico. Então, você tem como fazer suplementação. E aí, essa tecnologia HCCI para o futuro, para esses carros híbridos, ela vai casar muito bem. Por quê? Porque em vez de você andar com o motor em baixa carga, quando você vai andar com o motor em baixa carga e tem esse problema de flutuação de combustão, você entra com o motor elétrico. Tá acabando a bateria, você liga o motor a combustão no ponto ótimo HCCI, com eficiência lá em cima, sem gerar emissões, e carrega a bateria. Tá Entendi. precisando de muita potência, você entra no limite HCCI mais o elétrico. Mais potência ainda, e só nesse caso de um uso eventual em alta potência que você entra com a combustão convencional, no mesmo motor de combustão. Então, quer dizer que você não eliminará a combustão tradicional. Ela Não, seria vai alta trabalhar os carga dois juntos. precisa. Ah, tá. Isso é interessante. Ou seja, E na realidade, você está aproveitando vamos dizer, as vantagens, né, isso, dos dois tipos de motores, né? O motor isso, tradicional, a combustão elétrica, e o motor, isso. o novo motor, a compressão. Não é isso? Motor a compressão é o uso preferencial? É. Certo. Mas não podendo usar, você pode entrar, quando você está acelerando pouco, andar elétrico, o que é muito legal. E Uhum. quando você está acelerando muito, aí não tem jeito. Mas o prazo que a gente utiliza o carro com aceleração acima de 60% de demanda de torque da potência do motor, ele é muito raro. É numa ultrapassagem, numa arrancada rápida, numa emergência. Então, 95% do tempo, se o veículo for já híbrido, ele vai estar sendo utilizado ou no modo HCCI ou no modo elétrico. É muito interessante, muito interessante. Bom, André, infelizmente a gente precisa, né, aí, finalizar, né, porque senão é, é, a gente vai ser excluído da internet, que agora todo mundo quer as coisas muito rápidas, né? E aí eu queria agora, para a gente encerrar, em que estágio está hoje a sua pesquisa, né? Quais são as perspectivas? Tu desse aí uma breve explicação aí de como é que está esse andamento aí. Bom, a primeira fase, quando você vai desenvolver alguma coisa desse tipo, ela costuma acontecer computacionalmente, com modelos de simulação. Então, as curvas de combustão já estão casadas em simulação, a gente já sabe o tamanho da antecâmara, o momento da injeção com etanol, o momento da injeção com gasolina. Isso tudo já está feito, desenvolvido no computador. E agora nós estamos montando os primeiros testes para um motor que a gente chama de motor de validação de conceito, que é um motor especial, um motor que tem 6 cilindros, e em 5 cilindros ele opera original com o ciclo dele, só no primeiro cilindro é que ele opera com a combustão inovadora, para que a gente possa ter condição de teste com boa estabilidade. Essa fase vai levar mais 4 meses, e aí, depois dessa fase, nós vamos entrar na fase que a gente chama de motor monocilíndrico, que é um motor que tem um cilindro só, então ele é mais simples. Vamos passar um ano no monocilíndrico, e aí na sequência a gente vai trazer para o motor de série, né, tricilíndrico, e começar os ensaios para modificar o motor de série. Bem legal, André. Acho que é bem interessante, né? Eu acho que tem uma contribuição muito boa, né? Como a gente já mencionou, vai melhorar a eficiência e reduzir as emissões, né, de gases tóxicos para a natureza. Então, acho que vale a pena fazer né, investir nesse tipo de pesquisa. Né? Ele é um projeto hoje financiado como é o financiamento dele? Só para a gente entender. Programa Rota 2030, da Certo, Fundeb, com contrapartidas das empresas, né, da Renault, da Marelli, da Magnete Marelli e da Alcopar. excelente. Mais uma vez mostrando aí a relação
universidade e empresa, né, essa importância de se trazer problemas da sociedade e que aqui dentro da universidade isso possa ser resolvido. Bom, André, queria lhe agradecer, né, mais uma vez aqui pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conversando conosco. Né, para mim é sempre um aprendizado, né, foi muito interessante esse bate-papo e agradeço bastante aqui a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado, Márcio, foi um prazer. Bom, pessoal, nós estamos aqui encerrando mais um programa do Conversa com Ciência. Eu sou o professor Barros Neto, âncora desse projeto, e queria convidá-los a vocês a entrar nos nossos canais, né? Nós temos lá o nosso canal no YouTube, Conversa com Ciência, temos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? No Twitter também, né? Todos lá tentando divulgar um pouco mais de ciência, um pouco mais do que é produzido nas nossas universidades. Então, eu queria agradecer mais uma vez, convidá-los a nos seguir, entrar lá no sininho, e fico aqui à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde. Um grande abraço.